Este livro também é do caralho! Oi, bem-vindos ao Biblioteca e hoje eu vou falar do dia em que matei o meu pai. Não, calma, eu não matei meu pai, eu não seria capaz de fazer isso. Eu tô falando do livro de Mário Sabino. Velho. Este livro foi comprado em uma daquelas feiras de livros por R$10 que eu já comentei 700 vezes e que é mais um que me surpreendeu muito positivamente, porque, velho, ele é demais. Eu fiz várias marcações, como vocês podem ver, porque, sério, tem muita coisa boa nesse livro. E, assim, pra quem me acompanha no Facebook viu que eu fiz uma postagem lá falando que eu não tinha visto nenhuma resenha sobre ele ainda, até que um amigo meu mostrou um vídeo da Isa, do Lido Lendo, que eu já acompanhava há muito tempo, mas por algum motivo eu não vi essa resenha e eu fiquei muito feliz de saber que ela também gostou, porque é uma pessoa que eu admiro bastante. Esse livro conta sobre um cara que matou o pai dele. Simples. Não me diga! O livro começa assim meio sem explicações, falando sobre o dia e que ele não lembrava muito bem como estava o dia, mas ele lembra exatamente como foi a morte do pai dele. O pai dele estava lendo um jornal e ele pegou um pedaço de pau e deu 2 pausadas no pai dele. E ele atacou o pai 2 vezes. Uma vez na nuca e uma vez no meio da cabeça, e nisso o pai dele já caiu desfalecido. E logo em seguida ele liga pra polícia e fala: cara, vem me prender porque eu acabei de matar o meu pai. No decorrer do livro a gente percebe que a relação deles é muito perturbada. E foi pior ainda quando a mãe dele morreu. Ele sempre foi muito ligado à mãe, e a mãe sempre foi muito protetora, muito carinhosa, muito amorosa. Enfim, era tipo, filho, minha vida, meu tudo, meu rei. Ele gostava bastante disso, o filho, porque o pai, por outro lado, era totalmente desprezível. Não ligava, ficava retrucando, ficava falando que ele era pior do que ele era. Até que um dia eles foram na praia e o menino se afogou. E o pai, num ato de heroísmo, foi lá e salvou ele porque ele era um nadador profissional. E a partir daí ele começou a ficar mais perturbado ainda com o pai, porque ele sentia que esse fato fez a mãe dele não ser mais tipo a pessoa que faz tudo pra ele, começou a fazer tudo pelo pai. Então ele precisava chamar a atenção da mãe de alguma forma, às vezes ele conseguia, mas quase sempre agora a atenção era toda pro pai. E ainda assim, ele tentava chamar a atenção dela, parecia que ela não percebia quão ruim o pai era com o filho. E aí ele começou a ler cada vez mais e desafiar o pai dele com a intelectualidade. Então ele sabia de fatos que muitas vezes o pai não sabia, e isso causava um certo constrangimento, fazia o pai brigar com o filho, mas no fim das contas acabava tudo bem. O menino começou a sair de si um dia que o pai decidiu botar ele pra dormir, e diferente do que a mãe fazia, que era ler todas as noites pra ele pra dormir, antes do pai se tornar o novo rei dela, ele foi até lá e depois de uma discussão muito calorosa na hora do jantar sobre se o menino era filho biológico deles ou se era adotado, o pai simplesmente soltou: querido, você é adotado. Mas ele era muito esperto e começou a perceber algumas falas do pai e da mãe que levaram ele a crer que realmente ele era filho biológico e o pai dele fez isso pra acabar com ele. Bom, a mãe ficou doente, morreu, e aí ele teve certeza que a vida dele seria um inferno. O pai dele tentou iniciar ele sexualmente levando num puteiro e ele saiu correndo. E depois disso, ele vingou
o que o pai tinha feito com ele antes, né, que era levar ele para um puteiro e falar que ele tinha sido filho adotado. Ele conseguiu interpretar uma história que não era dele, que fez a psicóloga crer que o pai tinha abusado dele. E no fim das contas, ele teve que desmentir pelas situações que estavam acontecendo na vida. Esse livro tem um pouco de ensaio sobre a cegueira, porque ele não diz nomes, fala só minha mãe, meu pai e eu, mas ao mesmo tempo é um tipo de escrita que eu ainda não tinha visto, assim, porque é totalmente uma conversa entre o livro e o leitor. E é um dinamismo muito legal, porque enquanto você tá lendo, parece que você tá fazendo perguntas. É claro que isso não tem nada a ver com ser um homem de espírito. Você me perguntou lá atrás se eu acreditava ser um homem de espírito. Não, não sou. O que não significa que eu repudie a concepção que os elegeu como motores da história. Realmente parece que ele tá conversando com a gente e que a gente tá fazendo perguntas sobre a história dele. Boa parte do livro é, na verdade, um outro livro que ele escreveu. Se chama Futuro e é uma história assim bem curiosa. No livro que ele escreveu, Futuro, os personagens têm nome e algumas coisas que acontecem são baseados nos fatos da própria vida dele. É um livro bem estranho e louco, mas tem um final assim que me deixa até sem palavras, porque depois de tudo que ele contou naquele livro, não é possível que uma pessoa tenha encontrado tanta consciência para chegar a um final daquele. E foi incrível. Falando em finais, o final desse livro é decididamente um final de livro. É o final. É assim, você gosta de finais de livro? Esquece tudo que você já viu até hoje, leia esse livro e aí sim você vai me falar comigo sobre finais de livro. Vocês sabem que eu tenho um certo problema com finais. Finais de filme, finais de livro, finais de série, finais de tudo. Raramente eu gosto de finais de livro. Assim, raramente eu termino ele com a sensação de que, ok, esse livro agora eu finalizei, próximo. Sempre acho que fica faltando alguma coisa, sempre fico pensando se tinha que mudar alguma coisa, sempre fico pensando se tá bom mesmo. E no final das contas a minha conclusão é que não, eu não finalizaria o livro assim, eu teria feito diferente, você é muito ruim, blá blá. Depois passa. Mas esse final é um digno final. É um final que, se eu pudesse, eu tenho vontade de escrever um livro. Eu quero me inspirar num final desse, porque, não há comparações sobre isso. Ainda assim, é um livro sensacional que te leva a pensar sobre muitos aspectos da sua vida, muitos aspectos de comportamento, muitos aspectos de sociedade, do que é certo e errado, do que é bom e do que é ruim, sobre Deus, sobre a vida, enfim. É muito bom, eu recomendo muito. Por favor, se você já leu, comenta comigo o que você achou, o que você achou do final e o que mais você gostou nessa história. Um último dado, uma última informação, é que tá escrito no livro que esse foi o primeiro livro de Mário Sabino, o primeiro romance dele, e eu fiquei assim com invejinha, porque, né, não é todo mundo que tem uma sorte assim com romances de primeira viagem, e é muito bom, e eu queria fazer um livro assim. Tomara que eu consiga. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de comentar e me dizer o que vocês acharam desse livro. E não esqueçam de me fazer indicações também para que eu possa fazer nos próximos vídeos. Tchau, até o próximo vídeo! Eu tô vindo aqui por fora só pra falar pra vocês que eu tava pensando nas coisas que eu falei e assisti até um pedaço do que eu falei e eu percebi que ficou um pouco confuso, então me desculpa se ficou um pouco confuso, mas é que a história realmente é confusa e é muita coisa pra contar, então acaba que eu não sei exatamente o que falar, porque eu não quero dar spoiler e eu quero muito que vocês leiam esse livro, porque
tem muita coisa pra contar e pode ficar mais confuso ainda, entendeu? Então é melhor que vocês leiam do que eu confundir mais ainda e ficar mais confuso ainda e... Entendeu a confusão? É isso, é confuso.